Aí, galera, vamos lá para mais um React. E hoje vamos falar do Lula, da frase polêmica do Lula, reagindo aqui ao Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, do MBL, né? Eu quero ver o que o Kim falou, porque eu fiquei curioso, né? O Kim que já tem um histórico de declarações, no mínimo controversas, está aqui avaliando aquilo que ele deve julgar uma declaração controversa. Então, a thumbnail do Kim ficou louco, com o Lula raivoso, e o título é Lula fala um dos maiores absurdos já ditos. Então, vamos ver. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora o Lula passou de todos os limites. Ele comparou o Estado de Israel com um regime nazista na Alemanha. Ele diz que o único precedente na história do que Israel está fazendo na faixa de Gaza é o que Hitler fez quando decidiu matar os judeus. Isso, primeiro, é de um antissemitismo, é de um racismo. Por quê? Eu quero saber por quê. Tu vai ter que justificar. Por que é antissemitismo? Porque essa é a cartada, tá? Que eles sempre utilizam para invalidar qualquer crítica. Ah, mas morreram 10 mil crianças, seu antissemita. Entendeu? Então, assim, para começo de conversa, isso não tem nada a ver com antissemitismo. A comparação é pertinente, tá? E eu espero que ele apresente algum argumento, tá? Diferente de afirmações tiradas do seu cu. Até para que a gente possa aqui contrapor os argumentos. Porque essa ideia de antissemitismo é simplesmente uma afirmação. Ah, é antissemita. Por que que é? Por quê? Você agora não pode falar que Gaza é um campo de concentração a céu aberto, porque é literalmente isso, tá? Um campo de concentração que, ao invés de mandarem as pessoas para a câmara de gás, eles concentram a pessoa num lugar reduzido e jogam bomba em cima. Nem mesmo hospitais, nem mesmo agentes da ONU, nem mesmo jornalistas, ninguém que esteja ali está imune. Está ali, é passível de ser morto. A gente tem N declarações de lideranças de Israel, tá, afirmando que todo mundo que está ali é Hamas. Então, basicamente, o que Israel faz é colocar o seu exército, patrocinado pelos Estados Unidos, a bombardear mulheres e crianças, que são majoritariamente a população em Gaza. A comparação do Lula ela é perfeita. Ah, mas o Lula podia ter citado outras tragédias que houveram e que também foram brutais, como foi o Holocausto. Não, mas ele citou propositalmente para botar o dedo na ferida, porque quem está produzindo esse genocídio é quem foi vítima de um genocídio no século passado. E isso apenas mostra que ser vítima de um genocídio não ensina a não cometer genocídio. Não há essa relação. Então é importante lembrar a própria dor dos judeus para tentar colocar luz naquilo que hoje o Estado de Israel está fazendo. A própria existência de um Estado judeu já é absurda. Absurda. Parem para pensar. Transformem isso em Estado Islâmico. E vejam a magia acontecer. Isso é bizarro. Tá? Mas vamos ver aqui se ele vai argumentar ou se vai ficar só afirmando bosta. De uma intolerância, de um mau caratismo criminosos, para dizer o mínimo. E o segundo ponto, já começa a gerar uma reação internacional pesadíssima contra o governo. Quem? Porque até eu começar a gravar aqui, porque o Netanyahu foi lá e disse assim, olha, conclamo os líderes a se posicionar. Silêncio sepulcral. Quem eu vi se manifestar até agora foi a Tabata Amaral e o Luciano Huck. Tá? Então, que má repercussão é essa mundial? Não, há uma má repercussão na mídia sionista brasileira, que come tudo que é enlatado, tá, pelas potências ocidentais e reproduz pra gente.
Tá? Governo Lula. Se a situação, aliás, quem dera se fosse só contra o governo Lula, né? A nossa imagem está indo pro buraco enquanto país, enquanto nação, né? Os países estão repudiando, os países... Isso é o oposto, tá? O probleminha do liberal normalmente é a realidade, tá? Isso é o oposto, porque o Lula simplesmente se colocou com essa atitude ousada como uma liderança do Sul Global, que está denunciando isso já há meses. Só que o Brasil é o país mais influente da América do Sul, é uma das 10 maiores economias do mundo. O Lula é uma figura simbólica da esquerda global poderosa, uma das mais influentes pela sua história, pela reviravolta depois da prisão, pela volta ao governo depois de tudo que aconteceu. Quer queiram ou quer não queiram, a história política do Lula já é algo consolidado. Você não precisa morrer de amores pelo Lula para ter a noção de que aqui a 50 anos todo o período lulista vai ser estudado no Brasil e no mundo. Como se estuda Mandela, como se estuda Gandhi. Eu não estou comparando em termos de dimensão e de grandeza. Eu estou dizendo que também vai ser estudado. Estou falando mais ou menos. Eu estou dizendo que é um exemplo de político que ganha essa notoriedade. Tá? Eu tenho N discordâncias da linha política do Lula. Agora, negar que ele é uma figura política histórica influente é pura e simplesmente burrice. O Brasil, diplomaticamente, até agora, até hoje, não saiu menor dessa situação, saiu maior. Saiu menor só sob a perspectiva dos países subservientes a Washington. As cadelinhas dos Estados Unidos é que podem ficar bravinhas, porque o círculo de países que nós estamos inseridos enquanto Sul Global está, sim, em sua maioria, se sentindo representado pela fala do Lula. Eles estão, né, destruindo, né, as relações com o Brasil, com o nosso país, que infelizmente é governado por esse energúmeno, né? A gente nem pode mais chamar de bandido, senão a Procuradoria-Geral da República vai abrir investigação contra a gente, e não contra quem liderou o maior escândalo de corrupção da história desse país. O maior escândalo de corrupção da história desse país, tá, é o escândalo das Americanas, cujos proprietários estão entre os maiores bilionários do país. Esse é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e possivelmente, se não o maior, mas com certeza um dos maiores do mundo. Do mundo, tá? Ai, o Lula é ladrão. Cara, sai da quinta série, Kim. Tome vergonha na sua cara. Sai da quinta série. Entendeu? Evolua no debate político. Saca? Você é tão fraco, tão medíocre, que você tem que reproduzir esse argumento nível quinta série. Seja um palhaço. Eu acho que você tá fazendo palhaçada e não política. Acho que é muito importante a gente colocar da gravidade das falas do Lula, porque, primeiro, se já era muito grave a falsa simetria que ele colocava entre o Hamas, que é uma organização terrorista, que tem na tortura e no estupro métodos para aterrorizar cidadãos. Que... De fato, né, o Lula condenou o Hamas, então não tem nada de falsa simetria. Os métodos do Hamas eu reprovo, mas vamos botar a coisa em perspectiva. Quem mais cria, entre aspas, terroristas atualmente no mundo, tá, é a política do Estado de Israel, é a política imperialista. Tá? Um país que está sendo, uma região, que está sendo massacrada há 76 anos, com uma política de apartheid social, de limpeza étnica. Os caras vêm, te expulsam da tua casa, no outro dia botam um colono lá. Literalmente roubando a sua casa, roubando as suas terras. Tá? Os caras estão cimentando poços de água. Estão derrubando símbolos históricos, estão tomando terras, separando famílias. Existem duas leis em Israel. Tá? Uma para o judeu, outra para o não judeu. Tá? Como é que isso não vai gerar ódio? Quando você bombardeia uma universidade, um hospital, como é que você não vai gerar
novos extremistas. Tirando o fato de que o grupo político que historicamente estava tentando fazer as negociações na Palestina foi minado por Israel, ao passo que o Hamas foi anabolizado por Israel. Vamos lembrar que o líder fundador do Hamas, que no início recebeu financiamento de Israel para ser o inimigo perfeito de Israel, uma vez que a turma do Arafat queria sentar para conversar e tentar achar um denominador comum, eles vão anabolizar o Hamas, que sabidamente tinha esses métodos, para que fosse possível justificar a limpeza étnica total. Então, depois de anabolizar o Hamas, os caras foram lá e transformaram o líder fundador em mártir, matando ele em 2004, antes do Hamas chegar ao poder na Palestina. Em Gaza, mais especificamente. Tá? Então, assim, eu não concordo com os métodos do Hamas, mas a gente tem que entender o que produz esse tipo de coisa. Até para evitar que essas coisas continuem sendo produzidas. Mas aí o Kim não vai colocar isso em perspectiva. Não vai dizer quem criou a Pandeló com financiamento o Hamas. Quem é que transformou o líder do Hamas em mártir? Quem é que boicotou todas as negociações de paz com métodos muito diferentes do Hamas, como era o caso do grupo que na época era liderado pelo Arafat. Tá? Então essas coisas a gente também tem que colocar em perspectiva para explicar. E deliberadamente mata inocentes, que queima, assa bebês, né? Assim, para além do sensacionalismo, vamos colocar as coisas, tá? Mata bebês, vamos supor que seja verdade. A historinha dos bebês decapitados lá, a gente já sabe que é mentira. Mas pensa. Israel tinha a informação do ataque do 7 de outubro. Mesmo assim, permitiu a morte de, 1.200 do seu povo, uma parte deles até inclusive mortas pelo próprio exército de Israel. Tem imagem dos helicópteros metralhando os caras lá na tal da rave. Né? Eles permitiram tudo isso para justificar a ação militar que eles estão empreendendo desde então. E desde então, se é para falar em morte de crianças, né, morrem mais crianças por dia em Gaza do que morriam crianças por dia na época do Holocausto. Então, se o que comove o Kim Kataguiri é a morte de criancinhas, ele tinha que estar comovido por, 15 mil, ou pelo menos 10 mil crianças, os números divergem um pouco, mas a gente sabe que são números desse volume, foram assassinadas. Que perderam os pais, que perderam a casa, que tiveram membros amputados, que tiveram o psicológico abalado pro resto da vida. É uma carnificina. São imagens de gore. Eu não consigo olhar aquilo. São centenas, possivelmente milhares de imagens. Diferente do fake lá dos bebezinhos, por que eu acho que é uma mentira? Porque se aquilo fosse verdade, tá? Israel ia estampar aquilo em todos os jornais do planeta, as imagens. Tá? Como eles fazem com qualquer merda que eles acham. Só que diferente daquilo que a gente não viu porra nenhuma, a gente vê centenas de imagens de crianças mortas e mutiladas todos os dias no genocídio que Israel comete na Palestina. Já é um absurdo você criar essa falsa simetria entre o Hamas e o Estado de Israel, que é um Estado democrático de direito. Israel não é um Estado democrático de direito. Tá? Isso aí é uma outra mentira que contam pra gente. Tá? Nem para padrões ocidentais. Isso é pura e simplesmente racismo. Quando você diz que Israel é a única democracia do Oriente Médio, tá? Você está simplesmente sendo uma pessoa preconceituosa com a organização política dos países do Oriente Médio. Porque se você tentar colocar parâmetros para estabelecer o que é democracia ou ditadura, que todos eles são arbitrários, pelo menos a partir do recorte liberal para fazer isso, né, você não consegue classificar a política em Israel
como uma democracia. Ah, mas você precisa ver que muitas mais pessoas morreram em Gaza do que em Israel. É porque Israel tem o domo de ferro. Porque Israel possui um dos melhores sistemas antimíssil. Não, é porque a Palestina não tem exército, não tem marinha, não tem força aérea. Não é guerra, caralho. Não é guerra, cacete. Entendeu? Você tem ali um grupo paramilitar, uma espécie de milícia, mal e porcamente armada, contra um dos exércitos mais bem treinados e armados do mundo. Caso contrário, meus amigos, não é nem com essa guerra de hoje, com o Hamas, que morreria mais gente em Israel. Caso contrário, Israel já teria sido exterminado do mapa. Então a contagem de mortos é porque Gaza não tem um sistema antiaéreo. Isso tudo é mentira, tá? Porque assim, não tem como se afirmar isso. Por mais que o Hamas de fato almeje a eliminação de Israel, não há a menor perspectiva disso se materializar, tá, ante a realidade. E me causa espécie sempre que alguém fica enojado do fato do estatuto do Hamas prever o fim do Estado de Israel, quando, na verdade, aquilo que é o estatuto do Estado de Israel, né, que está lá nos princípios do sionismo, prevê a eliminação da existência do Estado palestino. Então, quando a galera acha absurdo falar Palestina livre do rio ao mar, não acha absurdo que Israel diga a mesma coisa, com uma diferença. A Palestina, ou o Hamas, se você preferir, não tem condições materiais de conseguir isso que almeja, ao passo que Israel tem. E está fazendo isso. O objetivo é exterminar a população palestina que sobrar em Gaza. A ideia é fazer todo mundo sair dali e o que sobrar ali vai ser exterminado. É isso, tá? Se não, meu amigo, né? Se Israel não tivesse sistema antiaéreo, acabou, não existiria mais, enquanto o Estado já teria sido destruído. Ah, claro, eles iam destruir Israel com meia dúzia de lançador de foguete que os caras botam no ombro. Isso aí, Kim. Isso aí que eles iam fazer. Porque no máximo isso que eles têm. A quantidade de foguetes que lançam todos os dias, isso é rotina. Israel receber ataques de foguetes, inclusive foguetes artesanais. Contra-ataques, Kim. Contra-ataques, Kim. Nakba acontece há 76 anos. Bomba cai em Gaza há 76 anos, dia sim, dia não. O que tem de imagem de soldado de Israel atirando em Palestina por diversão, né, ajudam a provar o que eu estou dizendo. Né? É rotina, mesmo não estando em guerra. Mesmo não estando oficialmente em guerra, é comum o Hezbollah, na fronteira ali com a Síria, na fronteira com o Líbano, né, lançar mísseis contra Israel, e o Hamas. Mesmo, por que agora estão em guerra? Contra-ataque. Tá? Agora eles estão em guerra porque Israel permitiu um ataque ao seu território para justificar o massacre. Né? Por que agora o conflito escalonou? Né? Porque é comum, é corriqueiro Israel receber foguetes, né, e se defender com o domo de ferro. Atentado. Contrário, tá? Contrário. Então isso aí é a resistência palestina, tá? Contra-atacando. Os terroristas, eu estive em Israel 3 semanas antes do ataque. E na semana que eu estive lá, praticamente todos os dias teve atentado terrorista, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Como de gente, né, terrorista, dentro de Israel, esfaqueando judeus só porque eles estão rezando no Muro das Lamentações, só porque estão usando kippah, matando soldados israelenses. É verdade, eu era o kippah, tá, gente? Eu tava lá, eu era o kippah. Né? Comum os túneis utilizados, os túneis que vocês estão vendo nas notícias agora, nos vídeos, né? O Hamas já faz há muito tempo, já usa para cometer atentados terroristas. Os 500 quilômetros de redes de túneis, que mal e mal eles conseguem achar um para mostrar pra gente. Tá? Os túneis do Hamas são as novas armas químicas, tá? São as armas químicas do Iraque do nosso tempo. Tá? A diferença é que até deve ter um túnel ou outro lá, bastante diferente dos 500 quilômetros de redes de túneis. Gente, se tivesse 500 quilômetros de redes de túneis, hoje, tá, a maior parte de Gaza já está na mão de Israel. De novo, isso ia ter um mapa de toda a rede, ia ter toda a estrutura, onde é que começa, onde é que termina, onde é que leva. Isso estaria estampado em todos os jornais.
tá? Mas assim, ó, quando muito eles acham um corredorzinho, tá? É isso. Há muito tempo. A gente só fica sabendo agora com mais intensidade e faz parecer que Israel só está em guerra agora, só sofre ataques agora. Não, Israel está em guerra há 76 anos contra a Palestina. A gente está ligado nisso, tá? É isso, eles estão reduzindo, né, o espaço permitido para a existência dos palestinos há 76 anos. Porque a escala dos ataques foi muito mais brutal, né? Porque agora eles lançaram muitos mísseis de uma vez, invadiram Israel, né? E não apenas pelos... E engraçado, né? Agora o domo não funcionou, né, Kim? Curioso, né? Dados de inteligência disponíveis da organização do ataque, os caras montaram em meia dúzia de motocicleta velha, né? E entraram lá nos assentamentos, como se nada fosse nada, e saíram matando a esmo. Fizeram isso durante horas, e o exército, com uma das inteligências mais respeitáveis do mundo, não sabia nada disso, né, Kim? Curioso. Você não acha curioso, Kim? Você não acha isso curioso? Eu acho curioso. Túneis, né? Por terra também, pela superfície. Né? Por isso que a gente escuta hoje falar da guerra. Agora, mesmo não estando em guerra, se Israel não tivesse um sistema, né, antimíssil, já estaria destruída. Né? O número de mortos já ultrapassaria. Isso aí é aquela história assim, né? Se tira qualquer informação do cu, né? É isso aí, né? É isso. É a marca dos milhões. Então, é bom a gente esclarecer, né, que Israel só não foi exterminada por causa da sua tecnologia militar avançada. Não é por falta de ataque, né? Não é, Israel está unilateral. Não, meus amigos, vamos lá. Vou colocar na nossa cabeça. Imagina se fosse aqui no Brasil. Imagina, país vizinho, com um país próximo, financia um movimento terrorista, uma organização terrorista, para invadir o Brasil, estuprar... Então, peraí. Então, o Brasil iria financiar um movimento terrorista no país vizinho para invadir o Brasil, para justificar que o Brasil possa invadir esse país vizinho, sobre a prerrogativa de estar reagindo a um ataque. Então, vamos fazer a analogia direito, né, meu? Vamos fazer a analogia direito. Brasileiras, imagina, se fosse alguém da sua família, né? Sequestrar crianças brasileiras, imagina se fosse alguém da sua família. Imagina se promovesse uma chacina contra brasileiros. Imagina se uma organização terrorista, né, num país vizinho, financiado por outros países, por potências inclusive, invadisse o Brasil com esses atentados terroristas aqui. Você, independentemente da sua ideologia, independentemente de ser de esquerda ou de direita, não iria defender que o Brasil fosse com tudo? Isso aí não tem nada a ver com o que está acontecendo, porque aí você teria que colocar na sua analogia idiota aí, tá? Porque é sempre assim, né? O liberal ele tem que inventar uma analogia tirada do cu para justificar o ponto dele. Mas se você quisesse fazer uma analogia menos porca, você teria que estar dizendo aí que o Brasil estaria atacando esse país vizinho e roubando as terras deles há 76 anos, cortando a água, a internet, a luz, colocando cimento em poço de água, colonizando mesmo, tratando os cidadãos desse país vizinho como sub-humanos, encarcerando essas pessoas sem julgamento. É isso que Israel está fazendo há 76 anos com esse país vizinho. E aí é razoável imaginar que nesse país vizinho surgisse uma porção de extremista querendo reagir a isso de qualquer maneira possível e imaginável. Não é isso? Contra essa organização terrorista, não defenderia que as Forças Armadas Brasileiras exterminassem cada membro desta organização terrorista? Porque eu sim. E eu duvido muito que você não. Pois é, Kim, mas é que você, cara, você assim não é muito parâmetro, né? Você é o cara que até bem pouco tempo atrás achou razoável, né, que a Alemanha não tivesse proibido o partido nazista. Você que disse isso. Então, assim, a sua opinião não é muito assim, boa pra gente avaliar, tá? Duvido muitíssimo. Se você sentisse na pele, se tivesse o risco de ser alguém da sua família sofrendo um atentado terrorista, sendo torturado, sendo estuprado, você não iria defender o direito? Vamos inverter, né? Se as suas terras estão sendo invadidas, né,
se a sua família está sendo morta, sendo expulsa de casa, se a sua cidade está sendo bombardeada, né? Se você está tendo seus direitos vilipendiados, se você está tendo gente da sua família sendo estuprada, crianças sendo presas e mortas, mutiladas, se os hospitais da sua cidade fossem bombardeados, o que você faria? O que você faria? Porque essa é a rotina dos palestinos há 76 anos, tá? Do Brasil de se defender contra uma agressão brutal, contra um atentado terrorista e exterminar essa organização terrorista? Eu acho que tem que se defender contra uma organização terrorista. E, para mim, Israel é um Estado terrorista. Se você olhar o que o país faz, a prática é o critério da verdade. Então, para mim, quem está possivelmente se defendendo do terrorismo são os palestinos. Por que com Israel é diferente? Por que Israel é o único país do mundo que precisa ficar se justificando o seu direito de se defender? Não, ao contrário. Israel é o único país do mundo que não precisa justificar por que está fazendo um genocídio. Porque se você criticar essa porra, você é um antissemita. Antissemita você. Entendeu? Pô, mas olha só morre criança e mulher, tá morrendo pra caralho. É um apartheid, é um gueto a céu aberto, cai bomba, ataca o hospital, usa o fósforo branco, a porra toda. Seu antissemita. Entendeu? A realidade é essa, tá? Bem diferente do que o Kim tá falando. Todos os outros países, quando são invadidos, há imediatamente um reconhecimento geral da comunidade internacional de que a agressão contra um país pacífico, soberano, é injusta e que ele tem todo o direito de repelir essa agressão. Porque só... Mas ele, mesmo que tenha esse direito de repelir a agressão, e aí tudo bem, a gente pode concordar sobre isso. Ninguém tá repelindo porra nenhuma ali. Entendeu? Não há como justificar o que está acontecendo em Gaza. É absolutamente impossível você chamar aquilo de defesa. Tá? Quase metade das edificações em Gaza são escombros. São escombros. Tá? Então você quer dizer que essas 10 mil crianças mortas são todas do Hamas. Todos do Hamas. Mas o Hamas usa as crianças como escudo. Vão tomar no cu. Vocês me desculpem, mas não dá pra tratar de outro jeito. Vão se fuder. Não tem pra onde as crianças correr. Ninguém tá utilizando crianças de escudo porque as crianças estão presas lá. O que Israel faz é mandar as crianças pro sul e tacar bomba no sul, cacete. Sabe? Poucas coisas são tão irritantes quanto esse debate. Porque, tipo assim, é um debate que você tem que espancar a realidade para defender Israel. Mais do que o normal que a gente já vê por aí. Israel precisa ficar pedindo desculpa para se defender. E outra coisa, você ainda fazer uma comparação com a Alemanha nazista é ainda mais cruel com os judeus. Primeiro, porque não há paralelo. Não há paralelo. Mesmo em outras grandes atrocidades que aconteceram na história do mundo. Claro que há paralelo, sua besta. Claro que há paralelo. Para começo de conversa, dos mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, tá? Que esse número aí varia entre 20 e 25 milhões, tá? A menor parte eram judeus. Claro que proporcionalmente a coisa muda bastante. Mas esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos muitas chagas na história da humanidade que podem sim ser comparáveis à brutalidade, tá? Do que aconteceu. Aliás, campo de concentração sequer foi inventado na Alemanha. Já tinha lá no Canadá. Antes de tudo isso, aliás, foi onde o Hitler se inspirou. O que aconteceu na experiência do Canadá, o que aconteceu na empresa colonial. Galera, olha o que fizeram na África. Olha o que foi a escravização dos africanos. Olha o que a Bélgica fez na África, o que a Inglaterra fez na Índia, o que os ingleses fizeram na China. Exemplo não falta. Olha o que foi a expansão pro oeste nos Estados Unidos, tá? Em relação aos povos originários. Tem muito exemplo. Mas eu insisto, a fala do Lula foi acertada ao comparar com aquilo vivido
pelos judeus, porque agora quem está fazendo isso são os judeus. Não todos, são os sionistas. E a gente tem que fazer essa separação. O problema é que acaba caindo na conta dos judeus. Hoje, o maior estimulador mundial, tá, ao crescimento do sionismo é o Estado de Israel. Porque como é que você vai fazer uma família do Oriente Médio separar o genocídio promovido pelo Estado de Israel, tá, daquilo que é a cultura judaica? Claro que a gente tem que separar, mas é o nosso trabalho o tempo todo ficar dizendo, olha, os judeus ortodoxos são contra, né? Tem muito judeu tradicionalista contra, tem muita gente, porque assim, nem todo mundo tá fascistada a ponto de concordar com o que Israel está fazendo na Palestina, entre os judeus. Então a gente tem que apoiar os judeus não sionistas, lembrar da existência deles, até para tentar amenizar o estrago que Israel faz na comunidade judaica pelo mundo. Por isso que a gente tem que sempre separar. Tá? Hoje o Estado de Israel não representa os judeus nas suas atitudes, representa os sionistas. E o sionismo é racismo. O sionismo é colonialismo. O sionismo é apartheid. É impossível separar. Né? Tanto que, né, o ministro lá de Israel textualmente comparou os palestinos a animais. Pô, isso não é fascismo, cacete? Não, isso é sionismo. Tá? Isso é sionismo. E as semelhanças não são coincidências. Não há paralelo. E isso eu entendi muito bem quando eu estive em Israel, no Yad Vashem, vendo o Museu do Holocausto. Como nunca houve contra nenhum povo que houve contra o povo. Cadê o Museu da Escravidão, hein? Será que o Kim já visitou algum museu da escravidão? Será que tem museu da fome de Bengala? Será que tem museu da tragédia humanitária no Congo? Esses museus têm função política, no sentido de disputar a história. É importante que exista um museu do Holocausto. É importante. Tá? Mas essa chaga não é só o povo judeu que carrega. Tá? Porque tragédia na humanidade tem para todos os gostos. O povo judeu, na Alemanha nazista, que foi não só o extermínio, né, de um povo, não só destruir, buscar exterminar, né, um grupo de pessoas da face da terra, mas fazer disso uma política industrial. Empresas privadas disputavam licitações no governo da Alemanha nazista para saber quem é que ia lucrar. Mas hoje não é o que acontece, Kim. Hoje a corrida não é para ver quem é que vende as bombas para Israel jogar na cabeça dos palestinos. Ah, não tem câmara de gás. Não, você tem uma prisão a céu aberto que cai bomba do céu. Você tem um grande gueto em Gaza. Qual a diferença de Gaza para Varsóvia? Eu vou dizer qual a diferença. Em Varsóvia não caía bomba na cabeça das pessoas o dia inteiro. Em Varsóvia não tinha proporcionalmente tão mais mulheres e crianças do que homens. Durante o Holocausto do século passado, da Segunda Guerra, morriam menos crianças por dia do que morrem hoje em Gaza. Eu não posso comparar? Claro que posso. Não só posso, como devo. Com o cabelo tirado das mulheres judias. Quem ia fazer, né, a destruição dos corpos? Era uma atividade econômica, institucionalizada. Exatamente como está acontecendo agora. É uma atividade econômica, tá? Que também pode ser chamada de acumulação primitiva de capitais, que é o roubo de terras, tá? Para satisfazer interesses econômicos de Israel. De expulsar os palestinos das suas terras e poder explorar essas terras. É a mesma coisa, Kim. É a mesma coisa. Em essência é a mesma coisa. Muda a aparência, muda o formato, mas é rigorosamente o mesmo princípio. Aberta. É uma política de extermínio industrial. Isso não há paralelo na história. Tanto há
que tem morrido mais gente agora do que morreu, em termos de crianças, durante o Holocausto do século passado. O que é a consequência de você jogar uma bomba, né, numa região densamente povoada, onde as pessoas estão proibidas de fugir porque tem muros e soldados impedindo elas de fugir? O que é isso? Qual a diferença de você mandar a população para o sul e jogar bombas no sul, de você pegar as pessoas, botar numa câmara de gás para matar? Qual a diferença? O fim não é rigorosamente o mesmo? Houve outros genocídios? Sim. Brutais? Sim. Com visando exterminar povos? Sim. Obviamente, a própria definição de genocídio está aí. Agora, na escala industrial, com o aproveitamento cruel econômico de cada parte, de cada fase do extermínio, com pesquisas sendo financiadas com rios de dinheiro para se estudar a maneira mais eficiente do ponto de vista econômico, para se destruir um povo, isso não há paralelo. Isso nunca foi feito contra nenhum outro povo. Muito menos quando a gente fala de uma nação soberana defendendo-se de um atentado terrorista. Se o Holocausto não encontra paralelo nem em outros genocídios na história, imagina se teria paralelo com o Estado Democrático de Direito. O único Estado Democrático de Direito da região. Isso é só um chavão, o único chavão. Não é, tá, gente? Não é. Dê uma olhada como é que o Netanyahu faz com quem se manifesta politicamente contra o governo dele. Uma outra coisa que líder de direita e de extrema direita adora fazer é quando a batata tá assando é descer o cacete no povo. Tá? E para além disso, criar uma guerra para melhorar a sua popularidade. Esse é o filme que a gente está vendo ali. Tá? É isso que o Netanyahu tem feito ali. Tá? E, então não tem democracia nenhuma. Israel não está se defendendo porcaria nenhuma. Israel está atacando há 76 anos. Muito bem financiado para isso. Israel é uma colônia, um enclave estadunidense, tá? Para introduzir ali uma dominação política do Ocidente no Oriente. A função do Estado de Israel é ser um representante do Ocidente geopoliticamente naquela região. Por isso que ele foi criado, para isso que ele é mantido, para isso que ele é armado e para isso que o Ocidente inteiro faz de conta que não está vendo o genocídio que está acontecendo. Democracia da região. O único lugar em que mulheres têm direitos iguais, que gays têm direitos iguais, em que todas as religiões... Só quem não tem direito igual, tá? Em Israel é quem não é judeu. Sabia que tem duas leis lá? Uma para o judeu, outra para o não judeu? Sabia que os palestinos que estão presos lá, na sua maioria, estão presos à revelia da lei? Não foram julgados? Foram recolhidos e estão aguardando alguma coisa? Ah, mas isso é democracia. Ah, é democracia. Né? Apartheid social, limpeza étnica. Né? Isso é democracia. Né? Democracia para quem, cara pálida? Essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer. Podem ser professadas e todas as posições políticas podem, inclusive, estar representadas no parlamento. Isso também é falso. Também é falso. Embora haja uma legislação que possa dar a entender isso aí, na prática existem muitas formas de cercear a vontade política das minorias culturais e étnicas, de quem não é judeu, dentro do Estado de Israel. Tem muito material aqui. Nós já reagimos aqui no canal, tá? Procurem aqui um react que eu faço a uma live do Breno Altman, onde ele coloca 5 leis que explicam por que não há direitos iguais em Israel. Por quê? Porque é um Estado que tem uma divisão étnica que se reflete na política, que inviabiliza as minorias políticas. Ainda que essas posições políticas sejam extremamente críticas contra a própria existência do Estado de Israel, esses parlamentares são eleitos e têm seu espaço e seu direito de fala
garantidos no parlamento israelense. Isso é pura e simplesmente mentira, tá? Bola pra frente. Eu estive lá. Eu conversei com parlamentares muçulmanos. Ministro da Suprema Corte árabe muçulmano. Primeiro, veja se há tripartição do poder em qualquer outro país da região. Ainda se houvesse. Imagine. Essa tripartição do poder lá também é bem estranha, né? Uma vez que o próprio Netanyahu, tá, já há alguns anos, vem tomando medidas para controlar o judiciário. Então veja, é tudo muito relativo, gente. Saca? Assim, você pode falar qualquer coisa. Entendeu? Porque esses conceitos, a tripartição do poder, direito de eleger representante, saca? A prática é o critério da verdade. Muito disso está lá para inglês ver. Mas na prática, são os judeus sionistas que controlam a política no Estado de Israel. Na Síria, no Líbano, um ministro da Suprema Corte judeu. Pior, imagine em Gaza. Gaza é uma ditadura. O regime que governa Gaza e a faixa de Gaza é um regime ditatorial, autocrático. Então, mesmo que seja, Kim, que culpa tem as mulheres e as crianças de Gaza? Mesmo que o Hamas fosse tudo isso, vamos assumir que ele é tudo isso. A justificativa para destruir metade das edificações em Gaza, matar 1/3 da população, o que não está morrendo com bomba na cabeça, está mutilado. O que não está mutilado ou que não morreu, está morrendo à míngua. Quer dizer, é justificável você penalizar milhões de pessoas por causa de um grupo terrorista, por causa de um grupo que administra uma ditadura? Vamos esquecer como é que esse grupo chegou no poder, o financiamento que Israel deu, né? Todo o boicote ao grupo que estava tentando negociar a paz. Vamos esquecer tudo isso. Vamos fazer de conta que está daí para frente. Ainda assim, é possível justificar? O Hamas matou 1.200 pessoas, sequestrou mais não sei quantos. Então tá liberado. Então agora nós vamos exterminar a Palestina do mapa por causa disso. Não dá para justificar, gente. E agora, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já se pronunciou, o ministro da Defesa já se pronunciou, eu não tenho a menor dúvida de que seguirão pronunciamentos das autoridades americanas, autoridades europeias, porque o que o Lula colocou é tão grotesco, mas tão grotesco, que assim, eu não posso deixar de acreditar, de achar que é uma mistura de perversão, de perversidade, com ignorância, mau caratismo e senilidade. Eu acho que o Lula tá... Não, cara, é que assim, é que Narciso acha feio que não é espelho, entendeu? Só isso, né? E repito, até eu começar a gravar, nenhuma autoridade relevante tinha botado o Lula numa cruz. Nenhuma. Quem ficou bravo foi a Tabata Amaral e o Luciano Huck. Tá gagá também. Porque assim, a quantidade de atrocidades que ele tem afirmado em sequência, né? De agradecer a escravidão, de dizer que se você quiser bater na sua mulher, não vai bater dentro de casa, bate fora. Agora, a pior de todas, comparar o direito de defesa do Estado. Exigir honestidade intelectual do MBL também seria demais, né, galera? O cara que defendeu a existência de um partido nazista. Entendeu? Você vai pedir, não dá. Com o regime da Alemanha nazista, assim, eu não consigo pensar que, para além, né, de todos os defeitos morais e intelectuais que o Lula tem, há também uma senilidade catanagá. Ele não tem a menor condição de continuar governando esse país. E o recado que nós temos para dar, esse é um ano oportuno para nós darmos esse recado. Qual é o recado? Porque a linguagem que político entende é a linguagem do voto. Quando eles virem, né, que nesse ano vão tomar uma enxurrada, vão tomar uma lapada, vão perder nas principais capitais, nas principais cidades, nas maiores cidades desse país. Essa derrota pode acontecer, mas isso só diz uma coisa, que a gente está falando todo dia aqui,
que não se derrota o fascismo nas urnas. Não é porque o Bolsonaro perdeu que a gente ganhou do fascismo. O Bolsonaro perdeu por pouco, e só perdeu porque, enfrentando ele, tem uma figura histórica da política global. Por mais forte que fosse o político de esquerda, se não fosse o Lula, naquela conjuntura, era impossível ganhar. Porque o fenômeno fascista está muito forte na nossa sociedade. Fenômeno esse que o MBL ajudou a formatar. Depois tirou o corpo fora, rompeu com o Bolsonaro, porque viu que não dava. O Bolsonaro é uma pessoa que não dá, né? E outra, Bolsonaro só perdeu porque é um nécio completo. Se o Bolsonaro tivesse mais de 2 neurônios, tá? Ele tinha ficado. A nossa sorte, se é que dá para chamar isso de sorte, é que a figura carismática onde se encarnou a representação do fascismo no Brasil é um animal, é um ser ruminante, é uma criatura absolutamente incapacitada, sem virtude nenhuma. Eu me arrisco a dizer que o Bolsonaro é a única pessoa que eu já vi na vida que eu jamais consegui encontrar uma virtude. É uma topeira, é uma besta quadrada, é um imbecil. Se não fosse tamanha imbecilidade, seria até hoje presidente. Então a gente escapou de um segundo governo Bolsonaro por causa do tamanho da história política do Lula e por causa da imbecilidade daquele ser ruminante. Tá? Mas o fascismo está vivo e ele vai se expressar mais uma vez nessas eleições. Tá? Então a gente tem que ter a consciência que o fascismo não se derrota nas urnas. Tá? Por causa desse tipo de posicionamento atroz, quando virem que em 2026 vão tomar uma lapada no Senado, vão tomar uma lapada na Câmara e vão ser, né, expulsos da presidência da República no voto, aí eles vão começar a entender o quanto essa ideologia doentia, esses posicionamentos doentios deles, não só não adianta para eles ficar jogando para os seus mais radicais, que os mais radicais não ganham a eleição, como também vai garantir que eles cavem a própria cova política. E a gente precisa estar atento e precisa garantir que todo esse posicionamento do Lula se reflita na derrota do PT e das esquerdas. Eu sei que tu quer muito, Kim, mas não vai ser fácil, tá? Não é barbada ganhar do Lula na eleição, tá? E não pense que esse tipo de declaração aí abala ele politicamente no plano interno junto ao seu eleitorado, tá? Então assim, o Lula pode perder? Pode. Eu acho bem difícil. Bem difícil. Porque se a direita, com a máquina na mão, fazendo o diabo, tá? Atacando excursão que ia votar no Nordeste, fazendo blitz, usando até a Petrobras para comprar voto, porque até isso eles fizeram, tá? Criando todo tipo de psicodelia fiscal para dar incentivo, tentando comprar voto, fizeram o diabo e perderam. Sem a máquina na mão, vai ser ainda mais difícil. O Lula pode perder? Pode. Eu acho que na próxima eleição é mais difícil dele perder do que foi nessa. Que nessa era relativamente fácil dele perder. Na próxima ele pode perder, mas é mais difícil ainda. Então segura a tua onda aí, Kim. Segura a tua onda aí. Foca, tá, naquilo que é possível para ti. Quer fazer videozinho pra internet, saca? Ficar debatendo espantalho, ficar inventando historinha pra manter o gado entretido, foca nisso, cara. Porque se tu conseguir manter o teu mandato, erga tuas mãos pro céu, porque já é muito pro teu tamanho. Já é muito pro teu tamanho. Tá? E se alguém vai levar uma lapada nas eleições, é tu. Kim. Entendeu? É tu que vai levar uma lapada nas eleições, tá? Porque é difícil do Lula levar uma lapada. Pode acontecer, tá? Mas é difícil. Nas eleições. O Brasil sempre foi um país tolerante, democrático, plural, diverso. O Brasil sempre foi um país democrático. Cara,
Nós nunca tivemos um período longo de democracia na nossa história, cara. Democracia burguesa, tá? Não tô nem falando em democracia popular. Entendeu? O Brasil tá vivendo o seu maior período de democracia burguesa, tá? E a gente, nesse maior período, já teve um golpe no meio, em 2016. Se tem uma coisa que o Brasil não tem, Kim, é a tradição democrática. Que tradição democrática é essa, porra? Do país que, no momento onde os países estavam se emancipando e virando república, virou uma monarquia. Aí depois, para não acabar com a monarquia, né, criou um período regencial e coroou um menino de 15 anos de idade ali, né? Lá com o golpe da maioridade. Aí depois proclamou uma república onde as eleições eram fake. Absolutamente fake. A campanha basicamente era quem roubava mais, onde tinha voto de cabresto, onde a galera que tinha fazenda ensinava a peonada a ler e escrever para poder votar, e mesmo assim, quando o resultado não era bom, eles mudavam as atas todas. E assim foi toda a República Velha, né? Que terminou com um golpe militar. E aí passamos mais 15 anos, né, sem eleições burguesas. Não é isso? Depois teve Estado Novo. Depois teve um interregno democrático ali, de democracia burguesa, que foi interrompido pelo golpe de 64, sendo que antes de 61 os golpistas já estavam tudo assanhado. Que tradição democrática é essa, cara pálida? Sabe, é o que eu insisto. O problema do discurso do liberal é uma coisinha chamada realidade. É só isso que atrapalha. Mesmo com minha mãe, vocês sabem, Santa Isabel do Pará. Meu pai, filho de imigrantes japoneses. Então, e aí minha mãe tem lá bisavós, tataravós do Portugal, da Espanha, indígena, africano. Então, assim, eu sou um retrato disso. Eu sou um mestiço como... Foda-se! Kim! Foda-se! Foda-se, cara. Foda-se. Todo mundo sabe que tu não era pobre. Entendeu? Que teu coroa era empresário. Todo mundo já sabe dessa porra aí. Entendeu? Não vem querer fazer cosplay de pobre, que todo mundo sabe da tua história, cacete. Ah, foda-se. Ah, eu sou miscigenado. Foda-se. Foda-se. Isso que eu tenho pra te dizer. A maior parte dos brasileiros são mestiços. E sempre houve o espaço, a tolerância, o respeito. E o que tem a ver a nossa origem étnica com ausência ou presença de democracia, sua topeira? Entre diferentes religiões, culturas, etc. do Brasil. Agora, semeia-se agora esse clima de intolerância que resulta nos casos de antissemitismo grotescos, como a gente viu na Bahia. Hã? Já foi desmentido, né? Já foi desmentido. Era uma briga pessoal lá. Que aí a mídia sionista, oh meu Deus, antissemitismo, antissemitismo. Ah, cansei, cara, cansei, chega. Não aguento mais ver Kim Kataguiri na minha frente, entendeu? Tchau pra Chicken. Não vou ver aí os últimos segundos desta porra de vídeo, tá bom? E se você tancou até aqui, me ajuda. Deixa teu like, comenta aqui embaixo, tá? Faz alguma coisa pra me ajudar, porque assim, não tá mais dando não. Não vai dando não, tá? Eu tenho que me alimentar desse tipo de lixo, saca? Isso tem um custo. Então dá like, comenta e se puder, colabora para a manutenção do canal. Tá aqui embaixo no comentário fixar todas as formas de estar fazendo isso. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.